Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio. Na aula de hoje eu vou apresentar de forma bem detalhada e introdutória subgrupos normais e grupos quocientes. Também vou apresentar para esses dois tópicos alguns exemplos. Eu espero que gostem. Vamos para a aula. Começamos então com a definição de subgrupo normal. Então vamos considerar um subgrupo H de um grupo G, e esse subgrupo H vai ser chamado de subgrupo normal se para todo elemento G pertencente ao grupo G valer que a classe lateral definida pelo G módulo H à esquerda será igual à classe à direita. Ou seja, o conjunto das classes laterais à esquerda e à direita definidas por cada um dos elementos de G precisam ser iguais. É comum denotar esse fato, o fato de H ser normal em G, dessa forma aqui, tá ok? E isso significa então que as classes à esquerda são iguais às classes à direita. E como isso vai acontecer, é comum chamar apenas de classes laterais de H, porque sabemos que tanto faz falar à esquerda ou à direita, já que o subgrupo H vai ser normal em G, ok? E, obviamente, como as classes têm que ser iguais tanto à esquerda quanto à direita, se o grupo G for abeliano, e H, obviamente, um subgrupo de G, já vai valer naturalmente que o subgrupo H é normal em G, porque como G é abeliano, os elementos comutam, então GH vai ser igual a HG para qualquer elemento de G. Aqui como um exemplo, nós temos o grupo G formado por esses elementos com operação de multiplicação e sabemos que ele é abeliano, H, esse conjunto que também sabemos que é um subgrupo de G. O simples fato de sabermos que o G é um grupo abeliano já implica que nós podemos concluir que o H vai ser normal em G, como nós vimos no slide anterior. Uma outra forma de fazer isso é perceber de fato que as classes à esquerda e à direita são iguais, né? Na aula 13, nós já vimos que as únicas classes laterais à esquerda de G, dos elementos de G módulo H, são essas aqui. Eu vou inclusive deixar um card aqui para essa aula, ok? Eu aconselho que vocês deem uma olhada. Então essas são as duas únicas classes laterais à esquerda. Então vamos agora encontrar as classes à direita. E vamos concluir que as classes à direita são exatamente iguais a essas duas classes aqui à esquerda, tá certo? Então, à direita, a primeira classe possível é a classe H1, que significa pegar cada elemento do subgrupo H e operar com o 1. Fazendo isso, os elementos de H são 1 e menos 1, então vai ficar 1 vezes 1 e menos 1 vezes 1, que está aqui. Esse resultado é 1 e menos 1. E 1 e menos 1 é o próprio subgrupo H, tá certo? A classe H menos 1 é pegar cada elemento de H e operar com menos 1. Os elementos vão ser 1 vezes menos 1, que é menos 1, e menos 1 vezes menos 1, que é 1. Então, esse conjunto foi exatamente igual ao H mais uma vez, tá certo? Então, temos apenas uma classe lateral aqui nesses dois cálculos realizados. A próxima classe é a HI, que é pegar cada elemento de H e multiplicar pelo I. Então, vai ser 1 vezes I e menos 1 vezes I, que tem como resultado I e menos I, tá certo? Então, isso aqui é o resultado da classe HI. A última classe é H menos I. Então, vai ser cada elemento de H multiplicado pelo menos I. Nós vamos ter menos I e I, que coincide com a classe HI, tá vendo? Porque possuem os mesmos elementos. Então, na prática, nós temos apenas duas classes laterais à direita. São as classes H e HI. Só que a classe HI possui os elementos I e menos I. E os elementos I e menos I são exatamente os elementos da classe IH. Ou seja, a classe HI é exatamente igual à classe IH. Sendo assim, as classes à esquerda e à direita são exatamente as mesmas classes e, portanto, o H é um subgrupo normal em G. Tudo bem? Bom, continuando, uma outra definição. Se o subgrupo H for normal em G, a gente indica o quociente G por H como conjunto de todas as classes laterais módulo H em G, tá certo? Então, para o exemplo anterior, nós vimos que G, esse conjunto, e H, esse outro conjunto, que é um subgrupo de G, vimos que H é normal em G, ok? Então,
o quociente de G por H, que significa o conjunto das classes laterais, é formado pelas classes H e IH, ok? Ou então H e HI, já que, como nós vimos, tanto faz pegarmos classes à esquerda ou à direita. Então, esse é o conjunto G por H, esse quociente G por H. Dando continuidade, agora vamos falar de grupo quociente. Então, para começar, eu vou demonstrar um lema que vai ser importante aqui nessa teoria. Se H for um subgrupo normal de G, o quociente G por H é fechado, ou seja, operação de elementos que estão em G por H resulta em um elemento que ainda está em G por H. Em outras palavras, se nós operarmos duas classes laterais dentro desse conjunto, o resultado ainda será uma classe lateral que está dentro desse conjunto. É isso que significa dizer que esse conjunto é fechado. E, em particular, vale que a operação entre as duas classes segue essa regrinha aqui, ó. Se eu pegar a classe AH e operar com a classe BH, o resultado vai ser a classe definida pela operação dos dois elementos que geraram as duas classes, né, o A e o B. E aí a classe resultante vai ser a classe gerada pelo resultado desses dois elementos AB operados com H, tá certo? Então a classe AH operado com a classe BH resulta na classe ABH. Então aqui, para mostrar que vale essa igualdade, nós vamos estar mostrando ao mesmo tempo que vale o fechamento, porque a operação de duas classes resultou ainda em uma classe, tá certo? E, além disso, temos a regrinha de como operar com classes. Então, isso facilita porque sempre que nós quisermos operar duas classes, nós vamos saber que basta seguir essa igualdade aqui, tudo bem? Para começar a demonstração, nós vamos tomar um elemento x pertencente à classe ABH, ou seja, a essa classe aqui. Se ele está nessa classe, significa que vai existir um elemento do subgrupo H, um Hzinho, tal que o x vai ser igual à operação do elemento AB pelo elementozinho H de Hzão, tá certo? Ou seja, vai valer esse resultado aqui. Então, esse x pode ser reescrito como AE operado com BH. Já que ele é ABH, nós podemos colocar o neutro aqui entre o A e o B, porque o neutro não vai alterar, é claro. A partir daí, nós podemos perceber que, como aqui nós temos AE, o AE pode ser entendido como um elemento de AH, porque o neutro é um elemento de H, ok? E o BHzinho é um elemento de BHzão, já que o Hzinho é um elemento de Hzão, que é o subgrupo. Então o x vai pertencer a essa operação entre essas duas classes. Se o x que nós tomamos em ABH pertence a AHBH, nós estamos provando, em outras palavras, que a classe ABH está contida na classe AHBH, tá certo? Agora, nós vamos tomar um elemento que está na classe AHBH. Se ele está nessa classe, tem que existir dois elementos do subgrupo H, o H1 e o H2, que tem a seguinte característica. Esse elemento x é o A vezes o H1, operado com B vezes o H2, que está aqui. A partir daí, como vale associativa, já que nós estamos trabalhando com grupos, nós podemos associar o H1 com B, da forma que foi feito aqui, beleza? Só que o H1B pertence a Hzão B, ou seja, o elemento H1 operado com B vai pertencer à classe à direita determinada pelo Bzinho. Por quê? Como o H1 pertence a H, a operação do H1 com B obrigatoriamente está na classe HBzinho. E se está na classe HBzinho, nós sabemos que a classe HBzinho é igual à classe BH, porque, por hipótese, H é um subgrupo normal e, portanto, as classes à esquerda e à direita são iguais. Então, como esse elemento H1B está na classe BH também, significa que tem que existir um elementozinho H do subgrupo H, tal que o H1B é B operado com esse elementozinho H, tá certo? Então, nós podemos reescrever o elemento x da seguinte forma. Ele é A, H1B, H2, ok? Como nós já tínhamos verificado aqui. Só que H1B é igual a BH. Então, nós podemos trocar H1B por BH. E agora,
fazemos uma nova associação do A com B e do H com H2, ficando dessa forma aqui. A partir daí, nós percebemos facilmente que como o X é o resultado de AB operado com HH2, ele tem que pertencer à classe ABH. E por quê? Porque HH2 com certeza é um elemento que pertence ao subgrupo H, já que tanto H quanto H2 são elementos do subgrupo H, e o subgrupo H, obviamente, é um grupo e, portanto, é fechado. A operação de elementos desse conjunto ainda está nesse conjunto. Então, a operação de AB com um elemento de H resulta em um elemento que tem que pertencer à classe ABH. Bom, significa que nós tomamos um X que pertence a AHBH e provamos que esse X está na classe ABH. Então, a classe AHBH está contida na classe ABH. Nós provamos que ABH está contida em AHBH e acabamos de provar essa outra relação aqui. AHBH está contido em ABH. Conclusão: como uma está contida na outra e a outra está contida na uma, as duas são iguais, tá certo? Então, como as duas são iguais, quer dizer que para operar duas classes, basta usar essa igualdade e, além disso, nós temos aqui a comprovação de que vale o fechamento, porque a operação de duas classes resultou em uma outra classe em quociente G por H, tá certo? E com isso, a demonstração desse lema fica concluída. E essa demonstração vai ser útil para demonstrar o teorema que vem à frente, que garante que se H for normal em G, aquele quociente G por H, que é o conjunto das classes laterais quando H é normal em G, sempre será um grupo. E aqui eu usei a notação multiplicativa para facilitar, mas como nós já estamos conversando desde o início das aulas de estruturas algébricas, aqui a operação representa qualquer operação, desde que H seja normal em G, né? Então a gente quer provar que esse conjunto das classes laterais, quando H é normal em G, sempre será um grupo. Para provar que é um grupo, nós temos que provar que vale o fechamento, que é associativa, que existe elemento neutro e que todo elemento possui inverso ou oposto, né? E o fechamento já foi provado no lema anterior, onde nós provamos, além do fechamento em si, uma regrinha de como operar com classes laterais. Para provar a associatividade, basta tomarmos três classes laterais no conjunto G por H e vamos observar o seguinte: AH, BH, essas duas juntas, operadas com CH, é a mesma coisa de fazer AH, BH, que nós já sabemos que é ABH, operado com CH. O resultado disso vai ser, mais uma vez, temos ABH operado com CH, nós já vimos lá no lema onde nós provamos o fechamento, que basta operarmos os elementos que geram essas classes. Então fica ABC, que está aqui, H, que por sua vez pode ser reescrito assim, AH, BCH. E concluímos que isso é igual a AH operado com o resultado de BH e CH. Ora, nós provamos que nós podemos associar as duas primeiras classes ou então associarmos as duas últimas, que é exatamente o que garante a associatividade, ok? A existência do elemento neutro. Vamos pegar a classe AH e a classe EH, que é exatamente igual ao próprio subgrupo H, tá certo? Ambas em G por H. Então nós podemos escrever o seguinte: a operação entre essas duas classes, obviamente, é comutativa, tá certo? Porque tanto faz escrever AE ou EA, já que o E é o elemento neutro, ok? E isso aqui, tanto uma quanto a outra, é a mesma coisa que E operado com A, operado com H, que é o subgrupo, de acordo com o que nós provamos no lema anterior. E E operado com A, como o E é neutro, é o próprio AH. Conclusão: ao operarmos qualquer classe AH com a classe EH, que é o próprio subgrupo, o resultado vai ser a classe HA. Então, ela não é alterada quando operada com o próprio subgrupo. E isso nos permite concluir que essa classe, que é exatamente o subgrupo, é o elemento neutro do conjunto das classes laterais, do quociente G por H, ok? Então, para esse conjunto, o conjunto de classes laterais,
o próprio subgrupo é exatamente o elemento neutro desse conjunto, porque qualquer classe lateral operado com a classe que é o subgrupo resulta nessa mesma classe lateral. Tudo bem? Por fim, todo elemento possui simétrico ou oposto. Nós vamos pegar as classes AH e A-1H, pertencentes ao quociente G por H. Qualquer classe que nós pegarmos, classes laterais, né, obviamente vai estar dentro desse conjunto aqui, porque esse é o conjunto de todas as classes laterais. Então, pegando essas duas classes especificamente, quando nós fizermos a operação entre elas, pelo que nós já vimos lá no lema, a operação entre elas é operar os elementos que geram esta classe. E aqui nós vamos ter A operado com A-1. São simétricos, então A operado com A-1 também pode ser escrito como A-1 operado com A. Pelo fato deles serem simétricos, né, A operado com A-1 é o neutro. Então fica neutro operado com H, que é o próprio H. Ora, nós acabamos de ver que o H é o elemento neutro de G por H. Então, se nós operamos duas classes e o resultado foi o H, que é o elemento neutro, significa que uma é a inversa da outra ou a oposta da outra. Conclusão, a inversa da classe AH é a classe A-1H, tá certo? Então, toda classe lateral vai possuir a sua simétrica, que é a classe A-1H. Agora, nós provamos que vale o fechamento a partir do lema. Provamos que vale a associatividade. Provamos a existência do elemento neutro, que é o próprio subgrupo H. E acabamos de provar que todo elemento possui simétrico. Provamos, então, que G por H é um grupo, tá certo? E com isso, a demonstração desse teorema está encerrada. Continuando, agora eu vou definir o grupo quociente. Nós acabamos de provar que o conjunto G por H, esse quociente, é um grupo. E aí nós vamos chamar esse grupo de grupo quociente, ok? Obviamente, quando já soubermos que o H é normal em G, ok? Então, se o H é normal em G, o conjunto das classes laterais módulo H, definidas pelos elementos de G, é chamado de grupo quociente. E aí, para ilustrar, eu vou usar um exercício que eu já demonstrei aqui no canal, eu vou deixar um card para esse vídeo aqui. Eu já provei que, sendo esse subgrupo H do grupo Z12, nós vamos ter apenas três classes laterais, que são o próprio H, 1 mais H e 2 mais H, sendo 1 mais H e 2 mais H esses conjuntos aqui. Bom, como o Z12 nós já sabemos que é abeliano, de cara a gente também sabe que esse subgrupo H é normal em Z12, né? E, portanto, o grupo quociente é aquele conjunto formado pelas classes laterais módulo H. Então, o grupo quociente vai ser H, 1 mais H e 2 barra mais H, já que o H é normal em Z12. Bom, e aqui nós vamos construir a tábua desse grupo quociente G por H, tá certo? Então, nós vamos ter essa tábua aqui, nós queremos completar. Bom, para começar, nós vamos utilizar o resultado daquele lema, que garante que para operar duas classes, nós precisamos apenas operar os elementos que geraram a classe. Aqui a operação é de adição, tá certo? Então, nós vamos somar os elementos que geram as classes. Então, a operação da classe 1 mais H e 2 mais H vai ser a classe 1 mais 2 operado com H, que é a adição, que é a classe 3 barra mais H. Só que nós já vimos nesse vídeo que eu deixei o card aqui em cima, que a classe 3 barra mais H é exatamente igual ao subgrupo H, ok? Então, a operação de 1 barra mais H mais 2 barra mais H, que vai ter o resultado aqui, é o próprio H, tá certo? Então, aqui o resultado é o próprio subgrupo H. E como encontrar agora os outros resultados? Bom, antes disso, eu vou mostrar rapidamente que aqui a gente utilizou o resultado lá do lema, né, que nós demonstramos, mas poderia ter sido feito à mão também, fazendo os cálculos dos elementos. Tenho aqui 1 mais H e 2 mais H. O que significa na prática fazer 1 barra mais H mais 2 barra mais H? Significa somar cada elemento de uma classe com todos os elementos da outra classe. Então, o que é 1 barra
mais H somado com 2 barra mais H. Bom, vai ser o conjunto formado pela soma do 1 com todos os elementos do 2 barra mais H. Então, 1 barra mais 2 barra é 3 barra. Depois, 1 barra mais 5 barra é 6 barra. Depois, 1 barra mais 8 barra, 9 barra. Depois, 1 barra mais 11 barra, 12 barra. Só que nós estamos em Z12. Em Z12, 12 barra é igual a 0 barra. Então, perceba que os elementos que apareceram aqui já são os elementos de H, tá certo? Mas não é só isso. Nós temos que operar todos os elementos. Agora temos que pegar o 4 barra e somar com todos os elementos de 2 barra mais H novamente. Então vai ficar 4 barra mais 2 é 6, só que o 6 já está aqui, então não preciso colocar. 4 barra mais 5 vai dar 9, que também já está aqui. 4 barra mais 8 dá 12, 12 barra a gente sabe que é 0 barra. E 4 barra mais 11 é 15 barra, 15 barra em Z12 nós sabemos que é 3 barra, então os resultados já estão aqui. O mesmo vai acontecer se nós somarmos o 7 barra com cada um dos elementos de 2 barra mais H. 7 barra mais 2 é 9 barra, já está aqui. 7 barra mais 5 dá 12, 12 é 0. 7 barra mais 8 dá 15, 15 é 3, já está aqui. E 7 barra mais 11 é 18, 18 barra em Z12 é 6 barra, que também já está aqui. Para o 10 barra, a mesma coisa. Então, todos os resultados possíveis vão compor apenas o próprio subgrupo H. Então, é por isso que 1 barra mais H mais 2 barra mais H é o próprio subgrupo H, tá certo? Então, percebam que é muito mais fácil operar utilizando aquele resultado verificado no lema do que ter que ficar operando elemento a elemento para encontrar o resultado, ok? Aqui vamos, então, utilizar esse resultado. H mais H, lembrando que aqui é neutro e aqui também. Então, fica neutro operado com neutro, que é neutro, H, que é o próprio H novamente. Aqui nós vamos operar o neutro com o 1 barra, que vai dar o próprio 1 barra. Então, fica 1 barra mais H. O outro elemento, nós vamos ter o neutro operado com o 2 barra, que é o próprio 2 barra, né? Mais H, mostrando que, de fato, o H é o elemento neutro. Qualquer elemento, qualquer classe, né, operada com o H, gerou na própria classe. Agora, 1 barra mais H vai operar o 1 com o neutro, então vai dar o próprio 1, né? Então, aqui de novo é 1 barra mais H. E aqui 2 barra operado com neutro também é 2 barra, então fica 2 barra mais H. Então, é esse resultado, é essa classe lateral. Agora, 1 barra mais H operado com 1 barra mais H, nós vamos somar 1 barra com 1 barra. Então, vai dar a classe 2 barra mais H. Depois, 2 barra mais H com 1 barra mais H, nós vamos somar 2 mais 1, que é 3. Então, é 3 barra mais H. Nós já sabemos que 3 barra mais H é exatamente igual a H. Então, aqui, o resultado vai ser o subgrupo H. E, por fim, 2 barra mais H e 2 barra mais H vai ser 4 barra mais H. 4 barra mais H, lá em Z12, como 3 barra mais H gerou o H, o 4 barra mais H vai gerar o próximo elemento aqui, que é o 1 barra mais H. 1 barra mais H, tá certo? Uma outra forma de verificar que é 1 barra mais H seria fazer como nós já fizemos aqui, ó, operar todos os elementos de 2 barra mais H com eles mesmos. Por exemplo, 2 mais 2 é 4 barra. Então, 4 barra vai estar onde? Está aqui, ó. Depois, o 2 mais 5 dá 7, que também está aqui. Depois, o 2 mais 8 dá 10, e o 10 está aqui. Depois, 2 mais 11 é 13, e 13 barra em Z12 é 1 barra, que está aqui, ó. Então, os elementos que vão ser gerados são os elementos de 1 barra mais H. Foi exatamente o que nós colocamos aqui. Então, essa é a tábua, grupo quociente das classes laterais, né, de H determinadas pelos elementos de G, que nesse caso é Z12. Tá certo? Então, essa é a tábua que nós montamos utilizando a propriedade demonstrada no lema.
E com isso eu fecho a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo todos vocês para o próximo vídeo do canal. Tchau!